Durante séculos, a humanidade olhou para o cosmos e acreditou que o universo funcionava como um gigantesco relógio mecânico. Tudo parecia super previsível. As regras eram fixas, o cenário era rígido e a física clássica ditava que a realidade era, bem, exatamente aquilo que os nossos olhos viam. Mas e se toda essa fundação estivesse prestes a desmoronar? Bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje, vamos mergulhar de cabeça na vida e na mente do homem que, quase sozinho, desmontou a física clássica e remodelou a nossa compreensão básica da própria existência. E se o tempo não for absoluto? Essa é uma provocação daquelas que viram o nosso cérebro do avesso. Afinal, todos nós vivemos sob a ilusão confortável de que um segundo é sempre um segundo, não importa onde a gente esteja ou o que a gente esteja fazendo. Mas, para desvendar os grandes mistérios do universo, precisamos primeiro largar as nossas intuições mais básicas na porta. E se o relógio simplesmente não bater no mesmo ritmo para todo mundo? É exatamente nesse abismo de pensamento, nessa quebra drástica de expectativa, que a física moderna nasceu. Parte 1. O arquiteto da realidade, redefinindo o universo. Avançando para a parte 2. Um cidadão global. Para entender a mente brilhante que reescreveu as regras do universo, a gente precisa, antes de mais nada, entender o homem por trás dos cálculos. Albert Einstein não era, de forma alguma, aquela figura isolada, trancada no laboratório escuro. Tudo começou em 14 de março de 1879, quando ele nasceu em Ulm, no Império Alemão. Mas a sua genialidade não conhecia fronteiras. O início da sua vida adulta foi marcado pelo seu trabalho revolucionário na Suíça e os seus anos finais foram dedicados ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos. Essa bagagem, essa jornada por diferentes nações e culturas foi absolutamente crucial. Ela construiu a identidade de um verdadeiro cidadão do mundo, alguém com uma perspectiva tão ampla que conseguiu pensar muito além dos limites da sua época. Vamos agora para a parte 3. Os pilares da física moderna. Existem 4 pilares fundamentais que Einstein estabeleceu. Ao longo dos próximos minutos, vamos desmembrar essas 4 descobertas geniais. E detalhe, elas não são apenas conceitos isolados e jogados ao vento. Juntas, elas formam a arquitetura definitiva de como compreendemos o mundo físico hoje. Foi um pacote completo que transformou drasticamente a nossa visão do universo, do fluxo do tempo e, literalmente, do tecido da própria realidade. Certo? Vamos ao primeiro grande marco, a teoria da relatividade especial, de 1905. O conceito revolucionário aqui, o verdadeiro divisor de águas, é a quebra daquela ideia antiga de que o tempo e o espaço são absolutos. Na verdade, eles dependem do referencial de quem está observando. E claro, foi exatamente dessa faísca genial que surgiu a equação mais famosa do planeta, E igual a mc ao quadrado. Ou seja, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É uma demonstração absurdamente elegante de que massa e energia estão ali intimamente e indissociavelmente ligadas. Exatos 10 anos depois, em 1915, o mundo da ciência tomou outro choque com a teoria da relatividade geral. Pensa na visão clássica de antes. A gravidade era vista apenas como uma força invisível, meio misteriosa, que simplesmente puxava os objetos. Mas aí vem a redefinição completa de Einstein. A gravidade passa a ser vista como uma curvatura literal no tecido do espaço-tempo, causada simplesmente pela presença de massa. Um planeta não puxa o outro magicamente. Ele curva o espaço ao seu redor, criando uma espécie de rampa cósmica. É uma mudança de paradigma espetacular. O nosso próximo pilar nos tira do espaço sideral e nos joga direto no mundo microscópico, o efeito fotoelétrico. Até esse momento, a comunidade científica entendia a luz quase que exclusivamente como uma onda contínua. Mas Einstein foi lá e demonstrou que a luz também se comporta como um fluxo de partículas individuais, que nós chamamos de fótons. O X da questão é que essa demonstração genial de dualidade foi a faísca que acendeu o nascimento de um campo científico inteiro, a mecânica quântica. Agora, aqui vai uma curiosidade histórica fascinante sobre o ano de 1921. É super comum assumir que Einstein ganhou seu prêmio Nobel de Física pela teoria da relatividade, certo? Afinal, é o trabalho mais famoso dele, de longe. Mas não. Foi exatamente a sua descoberta revolucionária sobre o efeito fotoelétrico e essa natureza em partículas da luz que rendeu a ele o prêmio Nobel de Física daquele ano. O último dos nossos 4 pilares é o movimento browniano. Einstein observou e explicou matematicamente o movimento aleatório daquelas partículas minúsculas suspensas em um fluido. Mas por que isso importa tanto? Porque esses cálculos brilhantes forneceram a prova matemática definitiva que o mundo científico precisava para confirmar, sem sombra de dúvida, a existência física dos átomos e moléculas. O que antes era só uma ideia teórica invisível virou um fato comprovado graças à matemática dele.
Chegamos à parte 4. Legado além da ciência. É quase impossível não ficar de queixo caído com o impacto de todas essas descobertas. Mas para compreender o peso real da vida de Einstein, a gente precisa olhar muito além da lousa e do giz. Sim, as equações o tornaram famoso, mas foi a sua consciência humana que o tornou imortal. Ele rompeu a bolha acadêmica e virou um ícone global, não só de inteligência pura, mas de humanismo. Ele usou seu peso para se posicionar firmemente como um defensor ferrenho do pacifismo em um mundo devastado por guerras e como um grande advogado dos direitos civis. Ele entendia, melhor do que ninguém na época, que carregar uma genialidade daquele tamanho trazia junto uma enorme responsabilidade social. E claro, o legado científico dele não ficou preso nos livros do início do século XX. Ele é a base do nosso mundo contemporâneo. Isso ilustra de forma brilhante como teorias que parecem super abstratas acabam virando soluções práticas vitais. A tecnologia de GPS que a gente usa para navegar pelo trânsito da cidade todos os dias, por exemplo, simplesmente não funcionaria sem as correções matemáticas da relatividade geral e especial. Além disso, todos os estudos modernos sobre buracos negros e a nossa compreensão atual sobre a expansão do universo dependem totalmente das portas que ele abriu. Ele não só explicou o próprio tempo, como construiu o alicerce para o nosso. A mente de um único ser humano conseguiu desvendar os segredos da luz, da gravidade, do espaço e do tempo. É de arrepiar, mas a verdadeira beleza da ciência é que ela nunca termina. Se uma simples mudança de perspectiva sobre a realidade foi capaz de alterar a trajetória da humanidade de um jeito tão drástico no passado, o que será que nos aguarda no futuro? Quais outros mistérios formidáveis do universo ainda estão por aí, escondidos no escuro, só esperando por uma nova mente curiosa para serem finalmente revelados? Muito obrigado por acompanharem esta nossa jornada pelas fundações da nossa realidade. Até a próxima!